custa R$ 49, escrito, né, pelo pastor Jarmut Jordão, um homem de muita experiência e muito conhecimento, vai ser bênção para a sua vida em nome de Jesus. No finalzinho nós lemos os versículos e falamos sobre o livro e a leitura desse mês. Seu coração ainda está ardendo pela palavra, diga glória a Deus. Então abra sua Bíblia no Salmo de número 20, verso de número 7. Salmo de número 20, verso 7. É um salmo que Deus fez arder em meu coração, pela palavra ministrada do diácono Wagner, se eu não me engano, quinta-feira, retrasada ou passada. Pastor Maurício também ministrou uma palavra abençoada para as nossas vidas na quinta passada. E a base das ministrações do pastor Maurício e do diácono Wagner foi algo muito parecido com aquilo que Deus colocou em meu coração concernente à abordagem do Salmo 20, verso 7. E eu fiquei orando a Deus porque eu estava pretendendo ministrar uma outra palavra, um outro contexto, algo de Deus também, só que Deus direcionou o meu coração, dentro de tudo aquilo que já foi abordado, né, nas mensagens anteriores, a darmos continuidade àquilo que Deus começou a falar, através da vida do diácono Wagner, pastor Maurício. Deus também tem algo especial dentro dessa mesma temática para as nossas vidas nessa manhã. Então eu vou ler aqui, vamos ler junto ali, né, melhor, mesmo contexto, para que Deus possa abençoar em nome de Jesus essa manhã. Salmo de número 20, verso 7 diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Verso de número 8. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. A minha tradução diz: mas nós nos erguemos e nos conservamos de pé em nome de Jesus. Vou ler mais uma vez. Verso de número 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Você diga glória a Deus por esse texto. Esse texto, irmãos, especificamente do Salmo 20, verso de número 7, eu gosto sempre de iniciar a perspectiva da compreensão daquilo que nós vamos falar, entendendo que aquilo que estamos ministrando não diz respeito só ao verso 7 em diante. Obviamente, existe todo um contexto por trás daquilo que está sendo dito. Lemos o verso 7, lemos o verso 8, só que o contexto daquilo que a gente vai ministrar não compreende só o verso 7 e o verso 8, compreende toda a contextualização do verso 1 em diante. O que a gente precisa entender nesse primeiro momento, só como quebra-gelo para sua mente abrir, é que o Salmo, né, não é necessariamente um livro. Como bom estudioso que você é, né, como bom estudioso que nós somos, e frequentadores da escola da palavra, nós sabemos que os salmos, ele é um conjunto de hinos. Os salmos, ele é um conjunto de cânticos. Os salmos, ele é um conjunto de 150 hinos de adoração. Logo, aquilo que nós encontramos quando abrimos na Bíblia, do Salmo 1 ao Salmo 150, ele não é necessariamente um livro, ele é um hinário. É óbvio que você não erra quando você diz Salmo de número capítulo 45, 49. Mas, a bem da verdade, como Salmo não é um número, a maneira mais apropriada não é falarmos de capítulo, mas é falarmos de número. Por quê? Porque são hinos. Se são hinos, não são capítulos. Então, quando a gente abre a Bíblia no Salmo de número 20, verso 7, nós temos um contexto muito específico. Você precisa entender que enquanto os outros textos da Bíblia narram as circunstâncias vivenciadas por algum personagem específico ou por algum povo específico, mais especificamente, obviamente, o povo de Israel, os salmos, eles apresentam para a gente os hinos que eram entoados em meio a essas circunstâncias. Então, o que a gente está dizendo nesse primeiro momento? Estamos dizendo nesse primeiro momento que, assim como as demais narrativas bíblicas, assim como os demais textos das Sagradas Escrituras narram a trajetória de um determinado personagem, os salmos narram a expressão de adoração desse determinado personagem em meio a essa trajetória. Então vamos lá. Assim como os outros demais textos, principalmente os textos históricos, narram os processos vivenciados por algum personagem,
os salmos narram justamente os louvores entoados em meio a esses processos. Enquanto os outros textos bíblicos, os outros textos da palavra do Senhor narram as próprias campanhas da vida, os salmos, na maioria das vezes, narram a expressão de adoração, por que não dizer o culto em ações de graça a respeito deste personagem ou deste povo na sua vida prática, na sua vida cotidiana. Primeira verdade que fica clara diante dos nossos olhos a respeito daquilo que está sendo tratado aqui é que sim, a história de Israel teve processos, a história de Israel teve provações, a história de Israel teve circunstâncias difíceis e circunstâncias contrárias, mas quando a gente lê os Salmos, nós percebemos que teve tudo isso, porém sempre teve Deus abençoando o seu povo. Deixa eu repetir isso aqui, para que em nome de Jesus seu coração foque nisso aqui. Sim, é verdade, quando a gente lê os livros históricos, quando a gente lê, em suma, a história de Israel, vamos perceber que a história de Israel teve momentos de dificuldade, teve processos de dificuldade, teve momentos contrários, momentos tempestuosos, mas em todos esses momentos, pela expressão do salmista, a gente percebe que sempre teve a boa mão do Senhor agindo para abençoar e para dar vitória. Uma coisa é certa, quando a gente lê cada um desses 150 salmos, uma percepção arde em nosso coração. E qual é a percepção? Quem escreveu o Salmo de número 20, principalmente do verso 7 ao verso 8, tinha uma certeza. E qual é a certeza, pregador? Eu te explico. O escritor do Salmo 20, principalmente no verso 7 e verso 8, dentre muitas adversidades e a percepção das contrariedades da vida, existem aqueles, a percepção mora em seu coração. E qual é a percepção? A consciência que verdadeiramente existem aqueles que nas circunstâncias dos processos confiam em carros, cavalos e seus cavaleiros, mas para o escritor, Israel não confia em carros, Israel não confia em cavalos, Israel não confia em seus cavaleiros. Em quem Israel confia? Israel confia em um nome. É interessante, porque falando assim, parece muito vago, porque quem da gente, dentro do contexto que vivemos, confia em um cavalo, confia em um carro, ou confia em um cavaleiro, porque são propostas de vidas diferentes. Para compreendermos, mais à frente adentraremos na perspectiva histórica, você vai entender o que o salmista vai dizer. É por isso que o salmista, diante das lutas e batalhas da vida, ele vai entender que alguns, como lemos, vão se encurvar e vão cair, mas quem confia nesse nome, segundo a própria narrativa do Salmo de número 20, este vai se erguer e permanecer de pé. O que nós estamos dizendo, irmãos? Que o salmista no Salmo de número 20 está dizendo, nas circunstâncias da vida, nas contrariedades do processo, nos momentos difíceis, nos momentos das batalhas da própria existência, sim, é verdade, vão ter aqueles que vão depositar a sua confiança em carros, cavalos e seus cavaleiros, mas ele está dizendo de maneira categórica que Israel tem a sua confiança no nome do Senhor dos Exércitos, porque para o salmista, quem faz da vitória é o nome do Senhor. Para o salmista, quem conserva a vida é o nome do Senhor. Para o salmista, quem abre as portas é o nome do Senhor. Para o salmista, quem te ergue e te conserva de pé é o nome do Senhor. E é interessante, por que não dizer, que é justamente por isso que hoje você está aqui nessa manhã. Talvez não tenha percebido, porque a tua necessidade não são carros, cavalos e nem seus cavaleiros, mas em nome de Jesus você só está de pé porque existe um nome que te conserva. Hoje você entrou aqui e está aqui para adorar, para glorificar, aleluia, porque tem um nome que te guarda, tem um nome que te acompanha, tem um nome, aleluia, para te abençoar. Sim, é verdade, no processo da sua vida, você viu muitas pessoas passarem
por processos, caírem, mas aonde outros caíram, esse nome te conservou de pé. Sim, é verdade, aleluia, você viu muitas pessoas, como diz o salmista, se encurvarem, mas aonde outros se dobraram, esse nome tem te feito viver uma vida erguida na presença do Senhor. Por que não dizermos sim, é verdade, aleluia, você com seus olhos contemplou muitas pessoas retrocedendo no processo da vida, mas aonde essas pessoas retrocederam, aleluia, você continua avançando, aleluia, você não continua avançando porque é forte, você continua avançando porque este nome te fortalece, você continua avançando não é porque você é bom, você continua avançando porque este nome tem te guardado, você continua avançando não é porque você tem tudo, é porque este nome tem tudo para te dar, você continua firme, fiel, aleluia, e prosperando, aleluia, não porque você é melhor do que ninguém, mas porque existe um nome, aleluia, que é sobre todo nome, que Ele te guarda, Ele te abençoa, Ele te guia, Ele te sustenta, e me permita dizer, aleluia, de maneira breve e objetiva, que o diabo talvez não consiga entender isso, mas é melhor ele sair da frente, porque senão a igreja do Deus vivo vai passar por cima. Por quê? Aleluia, porque a gente tem essa capacidade? Não, porque esse nome nos capacita em nome de Jesus. Eu estou sentindo, irmãos, nessa manhã, desde o primeiro momento que começamos a cultuar dessa manhã, aleluia, uma graça sobre nós, e essa graça não se dá necessariamente, aleluia, porque a gente tem toda a verdade, mas porque Ele é toda a verdade. Eu, como disse, aleluia, na ministração inicial, poderia perguntar, aleluia, como você entrou, mas não importa como você entrou, o que importa é como você vai sair, aleluia. Você entrou com nome, sim, mas o teu nome é limitado, tem acessos que o teu nome não consegue te dar, mas o nome que você professa, o nome que você carrega, o nome que te abençoa, aleluia, ele é a chave para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. E se você acredita e entende isso, aleluia, nesta palavra introdutória, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. É interessante percebermos que o Salmo de número 20, verso 1 em diante, ele é identificado como Salmo do Rei. Ele é identificado como cântico de guerra, proposto por quem? Pelo rei Davi. Observe que as demais nações tinham carros, as demais nações tinham cavalos, as demais nações tinham seus cavaleiros. Isso implica dizer que as demais nações, as grandes potências da antiguidade, confiavam as suas vitórias na infantaria. Observe, vou dizer de novo, as grandes potências da antiguidade tinham carros, as grandes potências da antiguidade tinham cavalos, as grandes potências da antiguidade tinham seus cavaleiros, porque elas depositavam a confiança de sua vitória na infantaria. Infantaria na antiguidade era como tanque de guerra hoje em dia. Quanto mais cavalaria um exército tinha, mais garantia de vitória ele propunha para o seu exército. Porém, o Salmo 20 revela que Israel não dominava a perspectiva da cavalaria. Ele não tinha cavalo, não tinha carros, também não tinha os seus cavaleiros. Porém, como cântico de incentivo, como cântico para estimular a fé e a confiança de Deus sobre o coração dos homens, Davi, momentos antes da guerra, ele cantava o Salmo de número 20, aleluia, do verso 1 até o verso, aleluia, de número 9, e principalmente o verso 7 e o verso 8, era o verso que incentivava a alma e o coração do povo. E qual é a perspectiva? A perspectiva, eu fico imaginando, antes da batalha, Davi cantando para todos os soldados: não se preocupem se eles têm infantaria, não se preocupe se eles têm
cavalos, carros e seus cavaleiros, porque com certeza a vitória é nossa. E o povo gritava, por quê? Aleluia, porque nós depositamos a nossa confiança em um nome, e é este nome que nos dará a vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Perceba que é justamente com esta consciência que Davi também vai enfrentar Golias. É justamente com essa consciência, aleluia, que Davi vai à batalha para derrubar o gigante. Golias já havia lutado e vencido muitos homens. Golias já havia vencido muitos soldados. Golias já havia vencido muitas guerras. Enfrentou homens fortes, habilidosos, experientes na batalha. O que Golias nunca enfrentou foi um homem cuja confiança está no nome do Senhor dos Exércitos. É por isso que muita gente acha que o que derrubou Golias foi a pedra, aleluia, na aljava de Davi. Tem muita gente que acha que o que derrubou Golias foi a funda de Davi. Tem gente que acha que o que matou Golias foi a espada que cortou a cabeça. Mas nós sabemos, dentro do contexto daquilo que Deus colocou em meu coração nessa manhã, que o que matou Golias e deu vitória para Davi não foi a funda. Aleluia, o que deu vitória para Davi não foi a pedra. O que venceu o gigante não foi a espada. O que foi o nome. Como assim, pregador? Eu te explico. Porque Davi está indo em direção a Golias, e Golias tem espada, Golias tem escudo, Golias tem armamento pesado, aleluia, tem suas defesas preparadas, e ele zomba de Davi, porque Davi está indo com cajado, com funda e com pedra, e ele dizendo, rindo de Davi, vem a mim com pedras, aleluia, mas eu vou a ti com espadas e escudos. Davi, aleluia, em momento nenhum anunciou seu cajado como espada. Davi, em momento nenhum anunciou sua pedra e sua funda como arma. Aleluia, a arma anunciada por Davi é o nome, porque ele diz, você vem a mim com espada, você vem a mim, aleluia, com escudo, mas a arma que eu uso é o nome do Senhor dos Exércitos. Eu não sei se você consegue entender, aleluia, mas eu preciso esclarecer isso para você. O que derrubou o gigante não foi a funda, o que derrubou o gigante não foi aleluia, a pedra, o que derrubou o gigante não foi a espada, foi o nome do Senhor dos Exércitos. Talvez você não tenha percebido, mas muitas das vitórias que você teve não é porque podia, não é porque você era mais forte. Muitas dessas vitórias você era para ter perdido, mas o nome que você carrega é aquele que te garante a vitória. Você talvez tenha esquecido, mas está lá, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, o Senhor disse, aleluia, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Observe, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, está dizendo que Deus tem um povo. Sim, se Deus tem um povo, como é que se identifica esse povo? Deus mesmo diz, esse povo que se chama pelo meu nome. Se o nome dele é soberano, se o nome dele é excelso, se o nome dele é eterno, se o nome dele é infinito, se o nome dele tem poder, aleluia, o seu povo se identifica pelo seu nome. O que é que Deus está dizendo em 2 Crônicas capítulo 7? Que quando o povo dele entra, ele também entra, que quando o povo dele chega, ele também chega, que quando o povo dele vai para a batalha, quem dá a vitória é o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida nessa manhã. O Senhor está dizendo sobre um povo, aleluia, está dizendo que esse povo tem um nome, e que esse nome tem todo o poder nos céus e na terra. Você vai vencer através desse nome, você vai chegar através desse nome, você vai ser abençoado através desse nome. Esse nome vai resgatar a tua casa, este nome vai reavivar teu casamento, este nome vai dar fim nos planos do diabo, este nome vai encher essa igreja de crente, este nome vai cumprir o seu propósito na terra, este nome vai fazer a sua vontade se cumprir. Mas é necessário entendermos que arma é essa que podemos usar. Olha que coisa interessante. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
Perceba que no hebraico, na antiguidade, na cultura judaica, nome não era só designação. É ele, é ela, é fulano, é beltrano. Nome representa essência. Se nome representa essência, e Deus tem um povo, e o povo se chama pelo seu nome, aonde esse povo vai, a essência do nome vai junto. Aonde esse povo chega, a essência do nome chega junto. Aonde o povo entra, a essência do nome entra junto. É por isso que na tua casa o inimigo não tem vez. É por isso que o teu casamento o inimigo não tem vez. É por isso que na vida dos teus filhos o inimigo não tem vez. Por quê? Porque existe um nome. Aleluia. Existe um nome que é sobre todo nome. Aleluia. E eu fiquei orando a Deus, pedindo o direcionamento de Deus para entender isso daqui. Porque Deus ardia em meu coração essa palavra, e eu disse, nossa, o pastor Maurício já falou sobre isso. Anteriormente o Wagner também falou alguma coisa sobre isso daqui. Mas Deus disse e ressaltou ao meu coração para ficar no Salmo de número 20, verso 7, verso 8. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E uma pergunta surgiu em meu coração na ministração daquilo que Deus queria falar. E eu fiquei perguntando, Senhor, por que o povo de Israel, na eminência de muitas divindades na antiguidade, escolhe um nome? Diante de tantas deidades e divindades na antiguidade, Israel escolhe um Deus e um nome para servir e adorar. Para entendermos isso aqui, Deus me fez retornar até a história de Moisés. Quando Deus aparece a Moisés na sarça que fumega e queima, mas não se consome. E Deus fala com Moisés, dando direcionamento a Moisés, para Moisés resgatar pela mão forte do Senhor o povo de Israel de dentro do Egito. Agora olha que coisa interessante, porque na eminência de muitas divindades, Moisés vai perguntar para Deus, quando me perguntarem quem me enviou, quem eu digo, qual é o nome que eu me refiro? E o interessante é que nós percebemos que Moisés, dentro desse contexto, sabia que os egípcios serviam a Ísis, que os egípcios serviam e conheciam a Horus, a Sete, a Ra. Moisés também sabia que dentro dessa cultura existiam os sumérios, e os sumérios conheciam e serviam a Enlil, a Marduk. Moisés também sabia que os vizinhos, os gregos no Mediterrâneo, conheciam a Zeus, a Hades, a Poseidon, função específica. Por que Israel está escolhendo uma divindade na eminência de tantas divindades e tantas atribuições? Interessante nós percebermos que quando Moisés pergunta qual é a designação desse Deus, qual é a nomenclatura que ele possui, é o que Deus fala. Deus diz para Moisés, Moisés, quando Israel te perguntar quem te enviou, tu dirá que o R.E. Asher R.E. te enviou. Moisés pergunta, como assim, Senhor? É justamente quando te perguntarem quem te enviou, tu dirá que o R.E. Asher R.E. te enviou. Nós, na maioria das vezes, interpretamos esse nome como eu sou o que sou. Você já leu isso? Você provavelmente já ouviu isso. Provavelmente você já ouviu em louvores sendo entoados. O R.E. Asher R.E. Asher, R.E. te enviou, o eu sou o que sou te enviou. Porém hoje, nós sabemos, por uma série de interpretações e de técnicas interpretativas e exegeses, que este nome vai além do eu sou o que sou. Como assim, pregador? Eu te explico. É porque o texto está se referindo a um Deus que foi. Lembra comigo que em Isaías ele diz que antes que houvesse dia, ele já era. Ou seja, antes da própria existência, ele já foi. Agora, olha que interessante, que o salmista também diz no Salmo de número 23 e Salmo de número 46, que ele é o nosso pastor, ele é, aleluia, o nosso refúgio e fortaleza. E é interessante que o mesmo texto diz em Apocalipse, quando ele se revela a João, que ele é o mesmo ontem, hoje, é o início e o fim. Ou seja, esse Deus que está se manifestando a Moisés,
Moisés é aquele que se manifestou e existia antes da própria existência. Esse Deus também se revela dentro da existência e se revela posteriormente a ela. Agora, como é que a gente interpreta? Como é que a gente designa? Como é que a gente dá uma nomenclatura a um Deus que foi, a um Deus que é e a um Deus que sempre será? Não está errado dizermos eu sou o que sou, porém sabemos que o nosso Deus, ele vai muito mais além do que eu sou o que sou. O Erie, Asher, Erie, ele compreende a perspectiva do passado, ele compreende a perspectiva do futuro e ele também compreende a perspectiva do presente. Você talvez não saiba, mas quando o profeta diz para ele, envia outro, aleluia, Deus responde, como assim envia outro? Porque antes mesmo de tu nascer, aleluia, os meus olhos já haviam te contemplado, eu te gerei e as nações te dei por profeta. Deus te conhece mesmo antes da tua própria existência, porque antes de você existir, ele já existia. Agora observe que na, aleluia, percurso daquilo que você é, Deus tem te acompanhado, porque o salmista diz, ele é o teu pastor, ele é o teu socorro bem presente. E não só isso, o Deus que te conhece antes de você existir, o Deus que te acompanha no percurso da tua história, tem preparado uma eternidade de bênção para você e para sua casa. Então, de maneira mais apropriada, sim, podemos dizer que o nosso Deus, ele é o eu sou o que sou, mas mais do que isso, também podemos dizer que o nosso Deus foi o que foi, e também podemos dizer que o nosso Deus será o que será. O que é que isso significa, pregador? Eu não estou entendendo. Não se preocupe, aleluia, porque eu te explico, porque eu sei que tem gente que entrou aqui nessa manhã precisando de uma intervenção de Deus. Seu coração às vezes entra preocupado com as circunstancialidades da vida. Tem gente que entrou precisando de cura, aleluia, mas o Erie, Asher, Erie, aleluia, para aqueles que precisam de cura, pode se manifestar como Jeová Rafá, o Deus que cura. Tem gente que nessa manhã entrou precisando de paz, mas o Erie, Asher, Erie, pode se manifestar como Jeová Shalom, o Deus da paz. Tem gente que entrou aqui nessa manhã precisando de providência, e o Erie, Asher, Erie, ele pode se manifestar, aleluia, como Jeová Jireh, o Deus da providência. Tem gente que entrou aqui nessa manhã precisando de uma presença miraculosa, e o nosso Deus, o Erie, Asher, Erie, se manifestará como Jeová Shammah, o Deus presente. Tem gente que entrou precisando de salvação, e o nosso Deus, o Erie, Asher, Erie, ele se manifestará na tua vida como Emanuel, o Deus conosco. Tudo isso porque ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O que é que Deus está dizendo a Moisés? Deus está dizendo a Moisés que tudo aquilo que for preciso, ele será. Se for preciso a porta, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Se for preciso o caminho, ele diz, eu sou o caminho. Se for preciso verdade, ele diz, eu sou a verdade. E se for preciso vida, ele diz, eu também sou a vida. Eu não sei se você consegue entender, mas tudo aquilo que você precisa está no nome que você, aleluia, alcança. Tudo aquilo que você precisa está no nome que você carrega. Tudo aquilo que você precisa está na essência que habita na tua vida. Eu não sei se você vai pegar isso aqui, mas vou entregar nessa manhã. Deus tem tudo aquilo que você precisa. É por isso que a Bíblia diz, vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se é cura, aleluia, ele é Rafá. Se é presença, ele é Jireh, aleluia. Se é providência, ele é, aleluia, Shammah. Se é salvação, ele é, aleluia, Emanuel. Se é poder, ele é El Shaddai. Deus está aqui nessa manhã, aleluia, dizendo para alguns corações que é tempo de viver o sobrenatural. Por quê? Porque tudo aquilo que você precisa, o teu Deus é para te abençoar.
Alachu remando que levas. É interessante percebermos que este nome tirou, aleluia, o Egito, aleluia, tirou Israel de dentro do Egito. É interessante percebermos que esse nome tirou Daniel de dentro da cova. É interessante percebermos que esse nome tirou os 3 jovens de dentro da fornalha. É interessante percebermos que este nome tirou Isaac de dentro de um ventre estéril. Aleluia, e eu tenho certeza que este nome pode te tirar do meio desse embaraço. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você já viveu, eu não sei o que você vai viver. O que eu sei é que o Deus que te acompanha antes mesmo de você existir tem um plano especial para a tua vida. Ei, meu irmão, eu vim aqui nessa manhã, aleluia, confesso, eu fiquei relutante, aleluia, eu tinha outra coisa em meu coração, mas Deus sabe os seus desígnios, Deus sabe, aleluia, aquilo que Ele precisa falar com os nossos corações e aquilo que os nossos corações precisam receber. Eu costumo dizer que é muito interessante nós entrarmos na dinâmica daquilo que o nosso coração almeja. Aleluia, o nosso coração almeja muita coisa, mas mais do que o nosso coração almeja, existe aquilo que o nosso coração precisa. E Deus falou ao meu coração que tem pessoas que adentraram aqui e precisam, em nome de Jesus, retornar à sua essência, recobrarem a esperança, reavivarem a sua fé. Fé no quê? Fé no nome. Meu irmão, Deus não te chamou à toa. Ele não morreu na cruz, aleluia, para que você morresse também. Ele morreu para que você ressuscitasse. Foi como eu falei com o irmão. Ele me perguntou o que você vai pregar, e eu disse, vou pregar sobre o nome. Que nome é esse? Ele perguntou e eu disse, esse nome carrega um contrato. Como assim? Aleluia, perceba que no contrato de morte que teu nome estava escrito, Ele apagou teu nome e colocou o nome dele. Para quê? Aleluia, para que no livro da vida, aleluia, onde estava em branco, Ele pudesse escrever o teu nome. Aleluia, Ele colocou o nome dele na sentença de morte. Aleluia, para que o teu nome tivesse escrito na sentença da vida. Aleluia, o que é que esse nome não pode fazer pela tua casa? O que é que este nome não pode fazer pela tua vida? O que é que este nome não pode fazer pela tua existência? Vou pedir ajuda ao Ministério de Louvor nesse momento. Já estamos encerrando. A bem da verdade que se fôssemos confiar em carros, cavalos e seus cavaleiros, nossa vida estava fadada ao fracasso. Mas graças a Deus que eu, você, sua casa, seu futuro estão garantidos em um nome. O nome que está sobre todo o nome. Eu, você, seu futuro e a sua casa temos uma garantia, um contrato espiritual. Aleluia.